quero deixar um texto da Escritura e um desafio para vocês nesta época de festa, de aniversário. Um desafio para o coração de vocês. Eu quero que vocês abram comigo o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de Mateus está no Novo Testamento, viu? Não procura no Velho, não, que você não acha no Velho. Tá no Novo, tá? É que agora, com o evento dos smartphones, né, a gente não se perde, não. Eu gosto mais do papel, viu, pessoal? Eu até quero recomendar a vocês, se possível, use mais a Bíblia de papel. Sabe por quê? Porque aí você faz como eu faço. Depois, se quiser dar uma olhadinha aqui na minha Bíblia, está cheia de anotações. Eu risco, eu grifo, eu anoto, de forma que, entendeu? Eu, assim, sinto que eu posso guardar melhor, porque fica com aquela memória visual, né? Eu lembro, né, de uma frase que eu escrevi, vou procurar aquela frase e sei que está lá no texto. Então, eu não condeno o uso do smartphone, mas, sinceramente, não dá. Eu não gosto do smartphone porque eu não posso anotar. Eu gosto de anotar mesmo, entendeu? Anotar, de arriscar a minha Bíblia. Pois, se quiser dar uma olhadinha na minha Bíblia, você vai até ficar com pena de mim e pensar em comprar uma Bíblia nova para mim, tá? Tá bom? Mas essa aqui não é a única, não. Eu tenho pelo menos umas 4 ou 5 dessas aqui, todas elas grifadas, como esta está aqui. E mesmo assim, quero dizer para vocês que eu conheço tão pouco a Escritura. Eu, às vezes, sinto que poderia conhecer melhor. Esta foi uma frase do grande evangelista Billy Graham. Billy Graham que dizia, quando perguntaram para ele, quase no finalzinho da sua vida, né, perguntaram para ele, se o senhor, né, hoje tivesse que começar tudo outra vez, o que é que o senhor priorizaria? Ele disse o seguinte: primeiro, eu queria ter mais tempo de comunhão com Deus. Eu queria ter mais intimidade na oração com Ele. Segundo, eu queria ter maior conhecimento da Escritura. Isso, o Dr. Billy Graham, considerado evangelista das gerações, né? Queria ter conhecido melhor a Escritura. Terceiro, eu queria ter amado mais a minha esposa. Queria ter amado mais a minha esposa. Queria ter dado tempo maior para ela. Quarto, queria ter dado mais tempo e atenção para os meus filhos. Queria ter formado melhor os meus filhos. Quinto, queria ter cuidado melhor do rebanho de Deus. Zelado melhor deles, cuidado melhor de cada um deles. Ele não falou nada de dinheiro, nada de bens, de posses ou de interesses subalternos. Ele pensou em que sua vida seria mais útil se ele pudesse ter servido melhor a Deus e as pessoas. Por isso que eu estou aqui com vocês. Sabe por quê? Que vocês são preciosos para o meu coração. Pessoas que eu tenho consideração e respeito. Muitos de vocês eu os vi nascendo na fé. Certo, amigão querido? Nascendo na fé. Gente que eu vi dando os primeiros passos na fé. Gente que conheci no meio do caminho. Com quem convivi. E por quem eu tenho muito respeito. Consideração, para jamais trazer para vocês qualquer tipo de vergonha. Porque hoje em dia, nessa sociedade moderna que nós estamos vivendo, esta sociedade tem trazido um cristianismo deficitário. Um cristianismo que fica devendo para o mundo ao redor, porque é um cristianismo sem testemunho. E tudo quanto nós ouvimos hoje em dia dos que se dizem cristãos,
gente famosa por aí, está em forma de escândalo, está em forma de vergonha, está em forma de profissão, sinônimo de prosperidade financeira, riquezas, poder, glória pessoal e outros absolutos mais. Que o Senhor nos livre disso. E quando eu vejo isto tudo, eu não vejo para julgar ninguém que tem trazido esse mau testemunho para os que ainda não conhecem a graça de Deus. Tem trazido para o meu coração uma oração dizendo: Senhor, livra-me de porventura algum dia eu tomar qualquer um desses caminhos. É preferível tu me levares antes do que eu, vivendo os dias aqui de minha existência, produzir vergonha, escândalo no coração das pessoas. Que disse Jesus: ai daquele por quem vier o escândalo. Seria preferível colocar uma pedra de moinho no seu pescoço e lançá-lo nas profundezas do mar. Que Deus me livre de, como seu pastor, algum dia eu produzir escândalo para envergonhar você. Pelo contrário, que a memória do Carlos Alberto, de Sueli, para vocês, seja de um casal que deu a vida por vocês. Nunca se ocupou em tirar de vocês dinheiro ou recursos e usar vocês como massa de manobra. Pelo contrário, respeitou vocês, honrou vocês, deu a vida por vocês e amou vocês, priorizando o que Jesus mandou priorizar: lavar os pés de vocês. Pastores não foram chamados para serem os poderosos, foram chamados para serem os servos que lavam os pés uns dos outros. E começou pelo exemplo de Jesus. Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, com os seus joelhos dobrados, lavando-lhes os pés, Jesus disse: vocês viram como eu fiz com vocês, lavando os pés de vocês? Sendo eu Senhor e Mestre e Deus, eu lavei os pés de vocês. Portanto, lavem os pés uns dos outros. Sabe o que é lavar os pés? É interessar-se pelas necessidades do meu irmão. É interessar-se pelos caminhos que o meu irmão está tomando. É cuidar do equilíbrio do seu irmão, que começa pelos pés. Se os meus pés estiverem machucados, feridos, deformados, eu não teria este equilíbrio que eu tenho agora. Notem que, aos 82 anos de idade, o pessoal, logo que me vê diante de uma escada, logo corre para mim para me ajudar. Não estão na lista? Não tá? Coitado do velhinho, eles pensam, o velhinho não vai conseguir subir aquela escada. Então, eles correm para me proteger. Sabe o que eles estão fazendo comigo? Lavando os meus pés. Cuidando de mim. Eles estão dizendo: vou cuidar do velhinho. O que é que você achou da ideia? Nossa, coisa horrível. Né? Cuidando do velhinho. Tá? Vou lá para ver se o velhinho consegue subir a escada direitinho. Né? Mas faça sempre isso comigo, que eu vou ficar feliz da vida. Eu tenho um amigo meu que já né? Ele teve alguns problemas, teve dois AVCs, então ele ficou um pouco enfraquecido fisicamente. Então, quando ele vem, todo mundo vem para ajudá-lo, para apoiá-lo, né? Para segurar, porque ele está ainda com dificuldade de locomoção. Então, a turma vem para ajudá-lo. Pessoal, quando vem para ajudá-lo, quando bota a mão nele, faz: só, eu que sei, eu vou. Vai aos trancos e barrancos. Mas vai. Eu não preciso nem de tranco e barranco. Se quiser me levar, vem que eu estou aqui.
esperando de vocês o que a Escritura ensina, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Pronto. Aí eu estou satisfeito. Feliz aniversário. Amo você. Nossa. Umas coisas horríveis. Faço uma declaração de amor, falo bem de vocês, homenageio, falo tudo, dou parabéns, dou abraço, feliz aniversário. Faço a declaração de amor e aí fez. Tá legal. Amo muito você. Brincadeiras à parte, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Anota lá. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Aqui no verso de número 29, Jesus está voltando lá para o Mar da Galileia, dando continuidade ao seu ministério público, né? E está interessado nas pessoas, em cuidar bem das pessoas, em amá-las, servi-las, enfim, cumprir o ministério para o qual ele foi enviado pelo Pai. E então, veja, verso 29 diz assim: partindo Jesus dali, que ele estava lá na região da Cananeia e tudo, né? Então, partindo Jesus dali, Jesus está agora indo para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, Jesus assentou-se ali. Subindo ao monte, Jesus assentou-se ali. E vieram a Jesus muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram aos pés de Jesus. E Jesus os... O que é que diz aí? E Jesus os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amoroso Pai, confirma a Tua palavra no coração dos Teus filhos nesta manhã. E peço-te que os edifiques pelo poder do Teu Santo Espírito que está em nós e entre nós. E que saímos aqui renovados, estimulados a repetirmos os Teus feitos de amor e revivermos Tua vida tão preciosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu concordo com você. Estava dizendo para vocês, né, que a gente vive um mundo chamado de pós-moderno, né? Uma geração pós-moderna, porque essa geração pós-moderna tem apresentado tantas e tantas características diferentes, né, da geração apenas lá atrás chamada de geração moderna. Agora é o pós-moderno, é um novo moderno. E me parece que esse novo moderno está apresentando aqui algumas características tão interessantes. Neste mundo pós-moderno, uma das características que vai acentuando-se ainda mais chama-se materialismo. As pessoas estão mais interessadas em lucros, ganhos do que qualquer outra coisa. É só notar aquele senhor que se diz presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele representa bem a característica do pensamento pós-moderno, né? América, tudo. Para o resto do mundo, nada. Pior de tudo é que aquele senhor se diz cristão. Isso aqui é uma mentira do diabo. O que tem de hoje em dia de gente se dizendo cristã, negando com a sua própria vida e atitudes, é uma coisa escandalosa. Então, materialismo. American first. Primeiro, América em primeiro lugar. Nós somos os primeiros, nós somos os melhores, nós queremos o Canadá, nós queremos lá Cuba, nós queremos o nosso poder aumentar, nosso poder tem que aumentar. Lá na Rússia, igual. Nós queremos o nosso vizinho.
Qual é o nome do vizinho mesmo? Ucrânia. Nós queremos o nosso vizinho, a Ucrânia. Queremos, porque a nossa área territorial é pequena para nós, nós queremos mais. Então você vai notar que toda esta busca ansiosa de poder tem, nos dias que estamos vivendo, se multiplicado. No seio da nossa sociedade brasileira, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Guardadas as proporções, não tem diferença. É dentro, eu me refiro agora com muito respeito, mas muitas vezes é dentro da igreja, lá em casa, na família, é no escritório, é na faculdade, nas ruas. Vocês podem ver, hoje em dia, as agressões que são praticadas nas ruas, a violência que aumentou ainda mais no nosso país. E não é só no nosso país, é no mundo todo assim, não tem muita diferença, não. Parece que é uma das características deste mundo atual que tem revelado o ser humano completamente bestializado. Bestializado. O pior de tudo que eu me refiro é que muitos se dizem cristãos. Muitos se dizem, eu sou da igreja tal, sou da igreja tal. Pode ser da igreja que quiser. Pode ser da igreja que quiser. Se não nasceu de novo, é um filho do diabo que vai para o inferno com tripa e tudo. Porque quem nasce de novo ganha a natureza de Jesus. E se não for parecido com Jesus, não tem nada de cristianismo. Que cristianismo é um grupo que expressa a natureza de Jesus, seu caráter, justiça e santidade, sua vida, paz e amor. E, enfim, o fruto do próprio Espírito que é gerado na nossa própria vida. Alguém falou para mim, olha, a gente tem que olha, não podemos olhar para este mundo assim tão difícil, temos que só olhar para Jesus. Eu disse, como é que eu vou olhar para Jesus, não olhando para as pessoas? Que para olhar para Jesus fica uma coisa assim muito sem conteúdo, fica muito, eu estou procurando a palavra aqui, mas fica, não, sem materialidade, fica muito superficial. Estou olhando para Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Sabe o que o apóstolo São Paulo disse? Porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que ele ensinou? É Cristo em vós, esperança da glória. Então, para olhar para Jesus, eu vou ter que olhar para você. Olhar para Jesus, eu tenho que olhar para as pessoas. Porque Jesus se manifesta através das pessoas. Os parecidos com Jesus, de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que chegavam lá em Antioquia da Síria. Quando o povo de Antioquia da Síria viu aqueles primeiros cristãos chegando lá, eles imediatamente os chamaram de cristãos. Porque a palavra cristão, já falei isso aqui da outra vez que estive aqui, a palavra cristão significa os parecidos com Jesus. Os parecidos com Jesus, que andam em justiça e santidade, que andam em verdade e amor, que são parecidos com Jesus. É Mateus capítulo 25, que você vai ver Jesus falando exatamente dos parecidos com Jesus, que são aqueles que amam, dão sua vida pelo necessitado, pelo aflito, pelo oprimido, pelo carente. Disse Jesus, eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Aí Jesus disse, mas como assim? Como assim? Ele disse, quando é que te vimos nu, com fome, coisa assim? Aí
Jesus disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Então, nós expressamos Jesus através do nosso comportamento, do nosso testemunho. Vai pensando melhor. Egoísmo, materialismo, ambições, guerras, ódios, a erotização, né, das mídias, uma coisa horrível, né? As mídias só têm imoralidade, sensualidade, erotismo, um mundo erótico, carnaval agora, que tristeza, que tristeza. Um carnaval que apresentou apenas modelos de sensualidade, mostrando o corpo desnudo, né, e falando sobre erotização completa daquele evento. Que tristeza! Erotização da sociedade, da mídia, a desintegração da família, a internet, as redes sociais. Às vezes eu vou conferir junto com a pastora Sueli as minhas redes, porque às vezes chega no meu smartphone, chega alguns recados que eu logo confiro com ela, falo, o que é isso aqui? Tira para mim essa porcaria daqui. Falo para ela, porque o que entra de lixo, no seu também é assim ou não? Deixa eu ver quantos de vocês recebem lixo aí. Não é verdade? Se a gente não policiar, acabamos poluindo a nossa mente e o nosso coração. Então eu logo mostro para minha esposa, falo, filha, me ajuda aqui. Tira essa porcaria daqui, que eu não quero essa sujeira aqui no meu. Ainda bem que ela conhece melhor a internet do que eu, e ela já vai lá e apaga para mim aquelas besteiras todas. E ela falou, eu falei, mas como que entrou isso aqui? Eu não pedi nada. Ela falou, mas é assim mesmo. Essas redes sociais que temos por aí, elas estimulam a erotização da sociedade que nós estamos vivendo. Daí o que está acontecendo? Famílias se desintegrando. A imoralidade do ser humano cada vez maior. A destruição do casamento, a destruição da família. Os filhos sem critérios educacionais. Os filhos não sabem qual é o rumo que devem tomar, porque os pais estão completamente desnorteados. Esta é uma visão rápida da sociedade em que nós estamos vivendo. Então, diz o texto da Escritura, você está dizendo para mim, mas o que tem a ver com este grupo que diz a Escritura, que vieram a Jesus multidões, trazendo consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os largaram aos pés de Jesus. O que tem isso a ver? Então, fico pensando, quem são estes que trouxeram gente desqualificada, gente ferida, gente machucada, que trouxe este grupo todo aos pés de Jesus? Quem são esses? Que interesse eles tinham nestas pessoas? Viam os cegos, viam os mudos, os surdos, e sabiam que Jesus era a única pessoa que poderia realmente alcançar aquele grupo, salvá-lo e transformar aquela situação. Então eles disseram, para esta multidão de gente desqualificada, de gente perdida, de gente doente, de gente ferida, só há uma solução. Aí diz a Escritura que eles viram aquelas multidões feridas e machucadas, e foram e disseram, olha, venham comigo, vou levá-los a alguém que vai abençoar vocês, que vai cuidar de vocês. E eu gosto da expressão que diz o texto, e os largaram aos pés de Jesus. Vinham trazendo lá os aleijados, os mancos, os doentes e toda sorte de enfermidades, traziam, né, talvez 2 ou 3, carregando aqueles enfermos, aqueles doentes, e chegavam diante de Jesus e faziam o quê? Largaram aos pés de Jesus. Porque eles sabiam que ali estava alguém que era o único capaz de promover
cura plena, salvação total para todo aquele tipo de miséria que aquela multidão apresentava. Eram os coxos, eram os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os largaram aos pés de Jesus. E diz a Escritura, que você está lendo comigo, e Jesus curou quantos? Quantos ele curou? Curou a todos. Agora, eu queria só destacar aqui 4 flagelos daqueles dias que foram levados aos pés de Jesus. Só 4 aqui. Os coxos. Quem são os coxos dos nossos dias? Quem são os coxos dos nossos dias? São aqueles que têm no seu corpo deformidade. Deformidade física. Mas há outro tipo de deformidade. Deformidade moral. Deformidade profissional, financeira, deformidade familiar. Há vários tipos de deformidades que o ser humano apresenta. Andam se arrastando e não conseguem andar. São as deformidades no caráter das pessoas. Taras, heranças, esquizofrenias, todo tipo de degradação física, moral, emocional, desajustes psíquicos, emocionais. Nunca a sociedade esteve tão doente emocionalmente como nos nossos dias. E um dos males maiores chama-se depressão. Vocês devem ter acompanhado aí o caso daquele padre Fábio de Mello, né? Um caso só, mas tem milhares. Né? Ele vivendo em depressão e ele dizendo que tem desejado morrer. Que triste. A história daquele tão precioso irmão, que independente da situação que ele está vivendo, tão triste, né? Ele está tão perto da bênção de Deus e não saber como usá-la. Aí então fica naquela dificuldade de ter que levar hoje em dia tem os conselheiros, né, de toda sorte. Hoje tem até os coachings que são fantásticos, né, que ajudam muito a gente pensar sobre as grandes conquistas das nossas emoções. E então leva lá para os conselheiros, leva lá para os psicólogos, para os psiquiatras, enfim, para os especialistas dessas áreas. E o que tem isso resolvido na nossa sociedade? As pessoas estão cada vez piores. Crianças, há uma estatística que eu estava lendo há pouco tempo atrás, crianças com 8 anos de idade, hoje em dia, inclui um número de 35% de suicídios na nossa sociedade. 35% de criança de 8 anos está buscando suicídio. Filhos, o que é isto? Senão a história de uma sociedade doente. História de uma sociedade doente, sem esperança. Taras, heranças, desajustes psíquicos, depravações de toda sorte, depravação moral, de tudo quanto é tipo que você pode imaginar, né? Hoje em dia, eu não vou falar mais detalhadamente sobre esse assunto, que vocês naturalmente conhecem tanto quanto eu, mas quantas deformidades morais nós temos, né? Prática do sexo completamente sem padrões. Né? Um testemunho que está dando, né? Triste testemunho que está dando aquele jogador de futebol, né? O futebol aí que agora na semana passada, quando deveria ter ido jogar, pagou mais de 20 mil reais para cada uma das acompanhantes que ele teve, né, com ele, sendo ele casado e a esposa esperando um filho, né? Agora, eu estava vendo um comentarista sério falando sobre isso, dizendo o que este senhor tem deixado de modelo para a nossa sociedade, a não ser de imoralidade. Casado, a esposa esperando já o seu segundo filho, e ele reuniu um grupo de mais de 20 prostitutas, lá na sua chácara, no seu lugar de onde, e lá ele foi para os bacanais da vida. Este é alguém que tem sido um modelo para a sociedade brasileira.
também. Então, deformidades de toda sorte, toda forma de degradação moral que torna o ser humano infeliz. Porque isso não produz felicidade. Produz? Traição conjugal produz felicidade? Senão culpa, ressentimento, amargura. E as demais? Só uma pinceladazinha rápida com vocês. Agora, temos aqui os cegos. Quem são os cegos? Os cegos são aqueles que não conseguem enxergar um palmo à sua frente, que não tem nenhuma perspectiva para o futuro, que não tem nenhuma perspectiva para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos, não tem perspectiva nenhuma, são cegos, não conseguem enxergar nada, a não ser enxergar o seu próprio umbigo, a não ser olhando-se para si próprio. Quantos e quantos milhares e milhões de pessoas assim, desprovidos da capacidade de enxergar. Aí o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que significa incrédulo? Incrédulo é uma conjugação de duas palavras. Não, crédulo, crê. Os que não creem. Os que não creem. Sendo crentes, não creem. Sendo crentes, não creem. Incrédulos. Conhecem toda a verdade e não conseguem enxergar. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Temos os coxos, temos os cegos que não enxergam, temos aqueles que Jesus falava por parábolas sobre eles, dizendo que eles têm olhos e não enxergavam. Por isso eles se tornaram guias de cegos. Guias de cegos. Você imaginou cego guiando o cego? Para onde eles vão? Para o próximo precipício, para o próximo abismo, para a morte. Guias de cegos, disse Jesus no Evangelho de Mateus, né? Mesmo aqui no capítulo 15, verso 14, né? E por aí afora. Razões da cegueira de muitos desses cegos, qual é? A hipocrisia, aparência enganosa. Quero ser uma coisa que eu não consigo, quero passar uma imagem que eu não tenho. A cobiça gera cegueira, ambição desmedida. Quero ser rico, quero ganhar dinheiro, quero conquistar tal lugar, quero buscar tal conquista e por aí afora. Ambição desmedida. E disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Teu coração. Razão da cegueira, hipocrisia, cobiça, religiosidade sem vida. Muita religião. Muita religião. E nós que temos hoje em dia um número crescente, né, de igrejas fantásticas, famosas. Igrejas da teologia coaching. Igrejas do show. Igrejas da posse. Igrejas do dinheiro. Igrejas que oferecem riqueza. Se você vem a Jesus, você vai ficar rico. Se você vem a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, você vai ter todos os seus problemas financeiros, econômicos, materiais resolvidos. Esta oferta não foi de Jesus, foi de quem? Do diabo. E o diabo disse para Jesus, se tu prostrado me adorares, tudo isto eu te darei. Quem prometeu tudo isto não foi o Senhor. Quem prometeu tudo isto, bens, riquezas, poder, sucesso, quem prometeu isso foi o diabo. Não foi Jesus. Foi o diabo que prometeu isso para Jesus. E então Jesus responde para ele, para trás de mim, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás. Que nem só de pão se alimenta o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cobiça, ódio, falta de amor. Aborrecer as pessoas é odiá-las. Quando a gente aborrece, quando a gente, né,
constrange. E vocês veem no trânsito hoje em dia, o pessoal brigando por qualquer coisa. Fura um pneu, o carro para, o outro vem dar um tiro nele, porque impediu o trânsito. Coisas dessa natureza, que vocês estão aí conhecendo talvez até melhor do que eu. Ódio, incredulidade. As pessoas olham para a realidade que estão vivendo e não creem que haja alguma solução. Então, elas procuram resolver os problemas com as suas próprias mãos. Temos os mudos. Quem são os mudos? Os mudos são aqueles que não têm relacionamento com as pessoas, não conseguem falar com as pessoas. E sabe onde é que temos os mudos? Dentro de casa. Os pais não conseguem falar com os filhos. Os pais não têm diálogo mais com seus filhos. Porque os pais preferem ter diálogo com a internet do que o diálogo com seus filhos. Sentar com seus filhos e ouvi-los. Não falam, são mudos. Você já viu? Às vezes me chama a atenção quando eu vejo, às vezes vou a um restaurante, uma coisa assim, algumas vezes tenho feito isso, eu às vezes saio com o Sueli e a gente fica observando, né? Casais sentados nas mesas do lado, sabe como? Na internet, de pendurados na internet. Passam o almoço todo sem falar com o outro e grudados na internet. São os mudos, não conseguem falar. Marido que não fala com a esposa que não fala com o marido. E aí os conflitos conjugais. Porque quando você não dá atenção para a sua esposa, lembre-se de uma coisa, o diabo vai arranjar alguém para dar atenção para ela. Fica aqui um recadinho para vocês. Quando o senhor não consegue dar atenção para a sua esposa, o diabo vai arranjar alguém para dar atenção para ela, melhor do que você. E vice-versa. E vice-versa. Os filhos que perecem, os filhos que estão completamente cegos, os filhos em rebelião dentro de casa. Hoje em dia é difícil até corrigir os filhos, porque se corrigir os filhos, né, às vezes de maneira um pouquinho mais rígida, eles podem ir até a polícia e fazer um boletim de ocorrência contra você, dizer que você bateu nele. Olha, aqui entre nós, bem feito. Os mudos não têm comunhão, não falam com Deus, não têm relação com Deus, não têm relação uns com os outros, não têm relação com a sua própria família, e assim sucessivamente. E por fim, os aleijados. Quem são os aleijados? Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago, capítulo 4, verso 17. Aí vem o apóstolo Tiago e dá um recadinho para nós aqui, dizendo para nós o seguinte. Veja, Tiago, capítulo 4, verso 17. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem, nisso ele está pecando. Sabe fazer o bem e não faz, está pecando. São os aleijados, sem braços, sem mãos, sem os pés, sem os seus órgãos principais de serviço. Suas mãos não estão estendidas, sem pés, sem mãos. Não conseguem fazer o bem aos outros, nem servir, nem consolar, nem sustentar, nem andar. Aleijados, completamente aleijados. Qual é o método de Jesus? Por que aqueles homens levaram essas multidões a Jesus? Porque sabiam que só ele poderia resolver aquela questão. Só ele poderia curar aqueles enfermos, os aleijados, os coxos, os cegos, os mudos, os miseravelmente perdidos. Só Jesus poderia fazer isso. Ao nosso redor, uma multidão assim, queridos meus. Aqui está a comunidade da graça, uma igreja família, que quer viver o amor de Cristo para
alcançar o próximo e ver ele transformado em discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Seu grande desafio do ministério de Jesus. E a ordem dele foi essa: ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, a ordem de Jesus. Uma pergunta que faço: quais discípulos você está fazendo? Você tem discípulos que você está fazendo? Não estou dizendo se você faz a reunião da célula, não é isso que eu falei. Se você tem uma reunião, um grupinho, não é isso também que eu falei. Você pode ter uma reunião de célula e pode ter bons grupos reunidos e você não fazer discípulos. Porque os discípulos, a metodologia é a que Jesus deixou para nós. É aquele que você coloca ao seu lado e trabalha com ele a fim de que ele seja parecido com você. Aprender com você como buscar a Deus, como amar a Escritura, como cuidar bem da esposa, como cuidar bem do marido, como educar seus filhos, como pagar seus compromissos em dia, como usar a sua palavra, como cuidar dos seus compromissos pessoais, com o seu patrão, com seus empregados. Que discipulado é fazer o que Jesus fez. Disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, discípulos. Jesus colocou do lado deles os 12 e foi ensinar para eles o que é ser um discípulo dele, que anda com ele e que reproduz a vida dele. Esses dias, numa reunião nossa pastoral, eu até fiz uma pergunta, o pastor Leandro estava comigo nessa reunião, uma pergunta para um dos nossos pastores, disse: quais são os discípulos que você está fazendo? Não dá para discipular 50, mas dá para discipular 1. Mas dá para cuidar de 2. Jesus chamou os 12 e colocou ao lado dele os 12 para fazer deles discípulos dele. Discípulos são aqueles que reproduzem a vida de Jesus, que aprenderam um com o outro. Discipulado é colocar junto. Não dá para ser muita gente. Mas na medida que você faz um, você prepara este um para fazer um outro, você prepara o outro para fazer mais outro, e é assim que funciona. Não dá para fazer discípulo, né, por atacado. Não, discípulo é individual. Quem são os seus discípulos? Paulo tinha um, chamado Timóteo. Depois ele tinha outro, chamado Tito. E assim sucessivamente. Paulo concentrava o seu trabalho na vida das pessoas, para que elas fossem tão parecidas com Jesus como ele, Paulo, o era. Que o Senhor nos ajude. Agora, filhos queridos, o que vamos oferecer ao Senhor nesse dia em que Ele nos oferece mais um ano de vida? Oferecer ao Senhor a nossa oração, dizendo: Senhor, torna-me um transportador, de carentes, miseráveis e necessitados dos nossos dias. Capacita-me a levar a Ti, Senhor, os cegos, os coxos, os doentes, os oprimidos, os sem esperança, os necessitados. Senhor, me ajude a levar estes tão carentes neste mundo a Jesus, como um dia aqueles homens iguais a mim e a você e mulheres levaram a Jesus multidões e as colocaram aos pés de quem? Aos pés de Jesus. Você conhece pessoas assim no seu relacionamento? Na sua vizinhança? No seu trabalho? Conhece alguém assim nas ruas onde você anda? Você conhece alguém assim que está precisando de alguém cego, que não consegue enxergar, alguém mudo, que não consegue se comunicar, alguém aleijado, que não consegue andar sozinho? Você conhece alguém assim? A Igreja de Jesus é este instrumento, é o instrumento que leva os carentes deste mundo à única pessoa que pode resolver os seus problemas, que chama-se
Aí então Jesus diz assim para nós: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, cansados e oprimidos. Vamos levar a quem? Vamos levar a quem? A Jesus. Qual é o presente de aniversário que nós vamos oferecer hoje ao Senhor? Senhor, meu compromisso, no dia do nosso aniversário, de eu ser um cristão melhor, de eu ser um discípulo fiel, de eu ser um discípulo comprometido contigo, de eu ser um discípulo que te ame e que reproduza os teus feitos, os teus milagres na vida das multidões que estão mortas em delitos e pecados, cegos, nus, miseráveis, doentes, aflitos, desesperados, gente presa nos seus delitos e pecados, que precisa de alguém para lhes oferecer esperança. Isso chama-se Igreja de Jesus. Nesse aniversário de vocês, qual é o presente que nós vamos oferecer para o Senhor? Qual o presente que vamos oferecer para o Senhor? Nós, individualmente agora. Senhor, torna-me um discípulo capaz de repetir os teus feitos, os teus milagres, o teu amor. Senhor, faz de mim esse instrumento para levar outros a te conhecerem, outros a te experimentarem. Vamos ficar em pé.